Vamos lá para mais uma revisão? Hoje nós vamos falar sobre problemas envolvendo frações. Vem com a gente! Então, pessoal, hoje nós resolvemos fazer essa videoaula com problemas envolvendo frações, porque a fração é um bicho-papão, né, da maioria dos alunos. Então, vamos tentar matar esse bicho-papão aí de uma forma mais simples, no bom sentido, claro. Olha só, decidimos trabalhar especificamente nessa videoaula os problemas que o nosso aluno ele enfrenta, por exemplo, nossa prova do ENAC, né? Que é uma prova que traz uma revisão geral de tudo que o aluno já viu. Então, nessa questão do ENAC, é uma questão bem bacana, e ela diz o seguinte, olha, a seguir temos duas pilhas de caixotes iguais, certo? Então, essa pilha aqui, a primeira pilha, a pilha da esquerda, ela possui 7 caixotes. E a pilha da direita possui 5 caixotes. A pergunta é, a pilha da direita representa que fração da pilha da esquerda? Gente, parece uma questão bem simples e de fato ela é, mas ela traz um conceito de fração muito importante, de uma forma bem escondidinha. Olha só, preste atenção. Se a questão está pedindo para você representar a fração da direita para a esquerda, quantos caixotes eu tenho na direita? Eu tenho 5. Quantos caixotes eu tenho na esquerda? Eu tenho 7. Então, a representação, 5 sobre 7. O que é que essa questão quer mostrar? Letra B. O que é que ela quer trabalhar? Ela quer trabalhar, de certa forma, a necessidade do aluno entender a logística do problema. O que é que o problema pede? O problema não pede, de qualquer forma, a quantidade de pilhas de caixote uma sobre a outra. O problema pede da direita para a esquerda. Tá vendo? Então, o numerador, que é a parte de cima, é representado aqui pela pilha da direita. O denominador, que é a parte de baixo, é representado aqui pela pilha da esquerda, tá? Então, no nosso material e em outras questões, enfim, a gente vê muito esse pedido da questão, certo? Por exemplo, numa sala de aula de 20 alunos, faltaram 7. Um exemplo. Então, se faltaram 7 alunos, qual é a fração que representa a quantidade de alunos faltosos para o total da turma? Então, 7 sobre 20. Tá vendo? Qual é a fração que representa os alunos presentes, né? Então, 20 menos 7, 13. 13 sobre 20. Então, o aluno tem que ter cuidado com o que a questão pede, tá? Essa ordem deve ser respeitada de uma maneira rígida mesmo. Olha esse problema aqui também no nosso ENAC. Mário tem 1/3 da idade de Luigi. Sabendo que Mário tem 6 anos, qual é a idade de Luigi? Pessoal, 1/3 da idade, 1/3 é uma representação, não é um valor, tá? Então, o aluno tem que entender que a fração, ela é uma representação de algo, uma representação de uma quantidade. Que quantidade é essa? Vamos trabalhar esse conceito melhor aqui no quadro? Vem comigo. Então, olha só, o problema dizia assim, que Mário tem 1/3 da idade de Luigi. Gente, Luigi tem quantos anos? O problema não tem, não traz essa informação. É exatamente isso que ele quer que você descubra. Em um certo ponto, o problema disse que Mário tem 6 anos, tá? Então, 1/3 vai corresponder a 6 anos, certo? A idade de Luigi, que é o total, que é a idade maior, supondo pelo problema, né? Se Mário tem 1/3 da idade de Luigi, é porque a idade de Luigi foi dividida por 3. Vocês sabem, desde as séries do Fundamental 1, que o denominador da fração representa a quantidade na qual o todo foi dividido. Então, se a fração é 1/3, é porque o todo foi dividido em 3. Certo? Então, 3 é o denominador. Isso quer dizer que a idade de Mário vai ser representada dessa forma. 1/3 é o que vale cada pedacinho dessa fração toda, desse inteiro. Então, se o inteiro foi dividido em 3,
e Mário só possui um, então ele só possui um pedacinho. E o problema disse que a idade de Mário é 6. Então, entendemos que cada pedacinho vale 6, né? Se Mário é 1/3 e 1/3 é 6, então nós temos 6 mais 6 mais 6. A idade de Luigi é 18. Então, pessoal, quando o problema pedir uma fração de uma quantidade que você não sabe qual é, então uma das formas de você resolver é você dividir, tá, a parte, o inteiro, de acordo com o denominador. Professora, então quer dizer que se Mário tivesse 2/3, eu pintaria 2 pedacinhos aqui? Sim. O numerador da fração não indica quantas partes você está levando em consideração? Então, se é 1/3, você pinta 1. Se fosse 2/3, você pintava 2, certo? Então, cada pedacinho desse vale 6. Então, nós temos 6 vezes 3, 18, que é a idade de Luigi, certo? Vamos voltar lá para o slide, que tem outro probleminha para a gente trabalhar. Nesse caso, o ENAC trabalha a fração de quantidade, certo? Só que aqui a quantidade, ela está representada nas duas frações. Olha só, Júlio tem 1/4 da idade do seu primo. Tá vendo que 1/4 não é um valor natural? Ele é um valor, é uma representação de outro valor. Então, Júlio tem 1/4 da idade do seu primo. Qual é a idade do primo de Júlio? O primo de Júlio tem 28 anos. Sua amiga Juliana tem 1/3 da idade da sua tia. Qual é a idade da tia de Juliana? 24 anos. A diferença entre as idades de Juliana e Júlio é quanto? Então, agora ficou mais fácil da gente calcular, porque os valores dos quais nós vamos aplicar a fração já estão presentes no problema. Então, vem aqui para o quadro, para a gente trabalhar isso aí. Então, gente, Júlio tem 1/4 da idade do seu primo. E o primo de Júlio tem 28 anos. Então, 1/4 de 28, aí aparece aquela partículazinha de, ó, certo? Que nesse caso, né, na fração, na matemática, a gente substitui pela multiplicação. Então, é 1/4 vezes 28. Troca o de por vezes. Então, 1/4 vezes 28. E aí, ó, 28 vezes 1 dá 28. 28 dividido por 4, 7. Ok? Eu vou só dar uma focada aqui, porque sempre vocês têm essa dúvida aí, gente. Na multiplicação, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Professora, mas não tem nada embaixo do 28, verdade. Mas aqui você subentende que tem 1, tá? Não precisa aparecer, você sabe que ele tá lá. Então, ó, 1 vezes 28, 28. 4 vezes 1, 4. Na multiplicação, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Certo? 28 dividido por 4, 7. Juliana, o problema tinha falado que Juliana tem 1/3 da idade da sua tia. E quanto tem a tia de Juliana? Tem 24 anos. Então, ó, 1/3 de 24. Novamente trocamos o de por vezes. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 24, 24. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3, 8. Aí o problema perguntava assim, a diferença da idade de Juliana para a idade de Júlio. Diferença menos 8 menos 7, 1. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, falando exatamente sobre esses problemas envolvendo frações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.